A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo por dia para a sua meditação. E o verso de hoje se encontra em Mateus, capítulo de número 4, verso 4. Aonde Jesus diz, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quero mostrar nesta manhã 4 coisas que a palavra de Deus é comparada. Como alimento, a palavra de Deus como alimento é comparada a 4 tipos de alimento. Primeiro, pão. O pão sustenta. O pão era necessário. Ninguém podia viver sem o pão. Da mesma forma que não se podia viver sem o pão, nós não podemos viver sem a palavra de Deus. O pão serve de alimento para o corpo, mas a palavra de Deus é alimento para a alma. E assim como a gente não pode passar nenhum dia sem o nosso pão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, que nós possamos ter todos os dias a palavra de Deus. A palavra de Deus, então, ela é comparada a um pão. Ela é o nosso maná celestial, que nos alimenta a nossa alma. Primeira comparação, pão. Mas a palavra de Deus também é comparada a leite. Em 1 Pedro, capítulo de número 2, verso 2, diz assim, desejai afetuosamente com meninos nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Leite. O leite é importante, a criança se alimenta de leite. E a palavra ela é comparada como um leitinho que nutre a nossa vida. Paulo também usou a expressão do leite em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 2. Aqui, Paulo usa que os crentes de Coríntios ainda eram meninos, não é? 1 Coríntios 3, 2, ele diz, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda podeis agora. Leite, o leite nutre, o leite supre a necessidade para que por ele nós vamos crescendo. Então a palavra é comparada a pão, a palavra é comparada a leite. Que mais que a palavra é comparada? Ela é comparada também ao mel. Salmo de número 19, verso de número 10, nós lemos assim, que é um salmo de louvor, também a palavra de Deus, diz no Salmo 19, verso 10, que a palavra mais desejável são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor de favos. O mel, a palavra é comparada a mel, ela adoça a boca. No livro de Ezequiel, no capítulo 3, Ezequiel diz que foi-lhe dado um livro para comer. E quando ele comeu, era doce como mel. Apocalipse 10 também fala que João comeu e era doce como um mel. Doce como mel, e se fez amargo no ventre. A doçura do mel fala da misericórdia, da bondade e da suavidade daqueles que aceitam a palavra de Deus. E a amargura fala de juízo e julgamento que está reservado para aqueles que rejeitam. Em Êxodo, quando Deus mandou o maná, o povo perguntou, o que é isto? Aí, Êxodo 16:15, esse é o pão que o Senhor vos deu para comer. Essa é a palavra que o Senhor tem mandado. Então o pão, a palavra que o Senhor tem mandado. E no verso 31, diz, e chamou a casa de Israel seu nome maná, e era como sementes de coentro, e era branco,
e o seu sabor como bolos de mel. Então a palavra é comparada a pão, a palavra é comparada a leite, a palavra é comparada a mel. No livro de Provérbios, nós temos o banquete da sabedoria. E nesse banquete menciona também o pão, mas menciona uma outra coisa. Provérbios 9:5. Vinde, comei o meu pão e bebei o meu vinho que tenho misturado. O vinho, ela também é comparada ao vinho. E o vinho serve para alegrar o coração. Diz no Salmo 104, verso 15, o vinho alegra o seu coração. A palavra traz alegria, alegria da salvação para aquele que nela crê. Como pão, nos sustenta. Como leite, nos nutre. Como mel, adoça. E como vinho, alegra. Que você encontre alegria na palavra de Deus, que você encontre sustento, que você encontre os nutrientes necessários para a sua vida espiritual e a doçura que é a palavra de Deus. A palavra é pão, a palavra é leite, a palavra é mel, a palavra é vinho. Se alegre na palavra de Deus. Deus te abençoe, medite nela todos os dias. Amém e amém.